tudo bem, Carol? Opa, tudo bem, Karina? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, estou recebendo aqui no programa Rocarina On TV a Carolina Dimmer, a Carol, então, que é artista, também aí atriz, né, Carol? Isso, professora de teatro. Isso e muito mais, né? Que eu sei que até no rádio tu já teve também, né? Pelo rádio, já foi minha colega de Sim, rádio aí também. Conta um pouquinho sim. pra gente, então. Primeiro, eu quero te dizer que é um prazer estar te recebendo aqui no programa Rocarina, né? As artes, a cultura e o entretenimento são sempre bem-vindos e sempre necessários, né? Eu diria que hoje muito mais do que nunca. Antes da gente começar a entrar nisso, né? Porque o hoje muito mais que nunca, né? Porque a gente está num momento pandêmico e tudo mais. Mas eu gostaria primeiramente de apresentar para o público quem é a Carol. Então conta pra gente quem é a Carolina Dimmer. Bom, Karina, primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui no teu programa e ocupando esse espaço. Acho que cada vez mais que as artes tenham cada vez mais espaços, né? E especialmente como a gente viu agora nessa pandemia, que como é importante, cada vez Sem mais dúvida. importante. E então, meu nome é Carolina Pullman. E o meu nome artístico é Carolina Dimmer. Por quê? Porque o meu pai era um homem de teatro, ele já faleceu. Então foi a minha grande influência, ele que era João Batista Dimmer, então eu peguei o sobrenome dele para mim, de nome artístico, né? E desde os meus 4 anos, então, eu faço teatro com ele. Meu primeiro registro no jornal de Montenegro aos 4 anos de idade, participando da peça Chapeuzinho Vermelho. E desde então acompanhei ele nas aulas de teatro, fiz muitas aulas de teatro com ele, nos cursos que ele dava. E acabei então seguindo na minha graduação eu fiz bacharelado, que é um curso para interpretação teatral, né, minha primeira formação. E a minha segunda formação, então, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dentro da URGS, no Departamento de Arte Dramática, foi em licenciatura em teatro. E agora, atualmente, eu dou aula no Colégio de Aplicação da URGS, sou professora de teatro lá. Está sendo uma experiência, assim, bem... eu acho que é nova para todos os professores no ensino remoto, né? Então, entrar em contato com os estudantes, com as estudantes nesse momento, está sendo um grande prazer, assim, de receber as inquietações, também os poemas, as histórias que eles gostam, assim, né? Os meus alunos têm sido uma grande fonte de inspiração, assim, para mim. Poxa, que legal, Carol. Então, tu começou super cedo, começou aos 4 anos de Sim. idade, temos uma influência fortíssima aí do teu pai, né? É. Que bacana. Então, tá no sangue, né? Veio de família, tá Segunda no... geração. Que bacana. Como é que tu vê tudo isso? Como é que tu foi para ti, está sendo para ti e nesse momento agora atual, especificamente? Para mim, assim, eu sou uma amante dos palcos, né? Eu, desde muito cedo, faço teatro e também é todo o processo, assim. Então, não é só... Às vezes a gente pensa assim, eu adoro estar em cena, mas eu gosto também dos ensaios, sabe? Eu gosto do estudo dos textos, de estudo de personagem, tudo que envolve depois o contato com o público, sabe? Ter um feedback do público, saber. Então, tem, além daquele momento ali de estar em cena, também envolve os técnicos, né? São muitas pessoas envolvidas num espetáculo teatral, na produção, na desprodução também. E agora, então, com a pandemia, eu me vi assim completamente sem trabalho, sabe? As minhas aulas que eu estava ministrando na OCA, que eram cursos livres de teatro, também né, estão suspensas até hoje. E estou acompanhando muitos colegas que também continuam nessa situação muito difícil. A gente teve a Lei Aldir Blanc, que veio assim como Um alento. um alento, exato. Mas não é o suficiente, a gente Não. sabe, né? Que não é o Sim. suficiente. Então, eu, assim como muitos colegas, muitas e muitos colegas, tive esse momento que eu fiquei assim sem nada, né? Me vi assim tendo que me reinventar. Foi aquele momento então
dos cursos online, que foi uma experiência, assim, nova, bem como eu digo, assim, é uma experiência completamente diferente, uma coisa que eu jamais imaginei que eu faria, que é aulas de teatro online, justamente o teatro que é da presença, né, da gente estar, assim, olho no olho, sentindo Sente energia, a energia, claro. Exato, a vibração da pessoa, aí de repente vai para para esse formato. Então, é esse o formato, assim, bem como tu disseste, sabe? Eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais híbrido, a gente vai ter que cada vez mais se apropriar desse recurso, dessas sim. plataformas, dessas tecnologias. E é o que eu estou tentando fazer, assim, agora que eu estou com o ensino remoto, né? Na parte de teatro, é o que a gente vai apresentar aqui hoje, né? Que são as alternativas. Não vamos contar as surpresas. Calma, pessoal. Com muitas surpresas. E no ensino de teatro, agora que eu fui chamada nesse concurso que eu fiz, né? Em 2019, me chamaram agora, em 2021. Então, estou explorando esses recursos também. É um desafio, assim, é desafiador, mas como todo desafio também nos provoca, né? Nos puxa para a gente fazer diferente, fazer diferente. Exato. Ai, Carol, que bacana. E como é que tem sido, assim, essa questão desse desafio, né? De dar aulas online. Como é que tem sido isso para ti? Nossa, tem sido... eu sinto muita falta, assim. Eu acho que para todo mundo, né? A gente fica assim... Quando eu recebo os trabalhos dos alunos, como é que funciona? A gente tem o Moodle, né? O Ava Moodle, que é o ambiente virtual de aprendizagem pelo computador, então uma sala de aula virtual, e ali eu vou, então, publicando as tarefas para os estudantes. E aí eu recebo as respostas, e aí cada vez que eu vejo, às vezes eles me mandam áudio, me mandam vídeo, e muitos também, assim, por escrito, e aí dá para ver, assim, a expressão, sabe? Então eu fico, assim, com ganas de estar no presencial, assim. Mas é essa questão de conseguir, com cada exercício, explorar como a tecnologia pode estar a nosso favor nesse momento, né? Então, é um trabalho, assim, de formiguinha mesmo, né? E pesquisando, muita pesquisa, tem muito material, assim, na internet com jogos também, jogos teatrais adaptados para as plataformas, né? Para o computador, assim, digitais, Então, eu tenho me virado, assim, criando um monte de exercícios também. Não, e eu realmente imagino o quanto seja complexo, né? Porque tu falou uma palavra, ela define tudo, expressão. Tá? O teatro, basicamente, ele trabalha as expressões. Né? Eu acho que o princípio todo do teatro, seja em performance, seja através da voz, mas mesmo quando tu fala, né, quando tu gesticula, tu tá colocando as tuas expressões. Através das tuas expressões, tu tá comunicando um sentimento, uma emoção, seja de felicidade, seja de alegria, seja de tristeza, né? Então, eu acho que realmente deve ser um desafio gigantesco mesmo, né? Principalmente fazer com que esses alunos consigam trazer essas expressões à tona, né? De uma outra forma, né? Que é o online, que é através dessas aulas tão diferentes que tu estás dando agora. Mas, ao mesmo tempo, que nós vemos isso como muito diferente, porque é muito fora do que, digo nós, assim, de uma forma geral, né? Com o tipo de comunicação que a gente está acostumado, que é a comunicação presencial, e utilizar as redes sociais apenas para uso recreativo, né? Hoje nós estamos usando as redes sociais, as plataformas para trabalhar, né? Não somente para uso recreativo. Então, hoje as pessoas fazem seleção de emprego, né? Participam de seleções através das redes sociais, através das plataformas, como nós estamos conversando aqui através de uma plataforma. Isso demonstra que nós estamos caminhando para
para um mundo realmente com a tecnologia e a comunicação 4.0 sem volta, né? Total, assim, sem volta total. Claro que isso nos assusta um pouco, mas ao mesmo tempo é como nós falávamos antes, é necessário, né? E está nos ajudando muito, porque se não fosse isso, não conseguiria estar aqui falando comigo, não conseguiria estar lá fazendo as tuas aulas, né? Eu não conseguiria estar aqui fazendo, né, apresentando o programa Rockarina contigo, com outros convidados. Então, realmente é muito legal isso. E falando, então, vamos voltar um pouquinho para dramaturgia. Quais as linhas que tu mais gosta de atuar? Conta pra gente. Então, eu tenho uma linha, assim, que é da comicidade, que entra o trabalho com palhaço. Eu trabalhei no Circo Teatro Girassol de 2010 a 2013, eu fiquei 3 anos, então eu participei de um grupo que era de acrobacia aérea e de um outro núcleo que era de palhaços, assim, estudos de números, né, clownescos, assim, da palhaçaria. E, eu sou apaixonada, assim, desde que eu comecei a entrar nesse universo circense, assim, foi arrebatadora, assim. Eu não... Mágico, é uma coisa que não te... mágico. Mágico, e aí a gente foge, é aquela coisa assim, eu já fugi com o circo, sabe? Pra mim tô entregue já, assim. E, claro, eu acabei saindo do circo, mas o circo não continua armado no meu coração, é nesse sentido, né, que eu tô... Bacana, sim. Metaforicamente. E, além do palhaço, tem uma outra linha que eu sigo, que é o bufão. O bufão é um estilo... Isso que eu tô falando são estilos teatrais, tá? Sim, O palhaço e o bufão. O bufão, ele é, assim, o bobo da corte. Então, tem uma crítica que se faz, assim, dentro desse estilo, que é por burlar, assim, pela ironia, sabe? Tem é muito bonito mesmo. E o bufão, por outro lado, ele bota o dedo na ferida, assim, né? Já é um humor mais violento, assim, digamos, sim, né? Ele é um humor, assim, que nos deixa meio... Ai, será que é pra rir ou será que é pra chorar, assim, né? Um pouquinho mais sarcástico. A gente tem muitos artistas... Sarcástico, exato, eu tava procurando essa palavra. A gente tem muitos exemplos de artistas que trabalham, né, com isso. O Borat, ele, por exemplo, é um dos artistas que trabalham, assim, uma referência. Enfim, né, são diversos os exemplos, né, das referências que a gente pode pensar nesse sentido. E eu acho que essa questão do riso, sabe, eu tenho pensado muito nisso, assim, da leveza, assim, que a gente pode também encontrar, sabe, mesmo seja numa situação que é de crítica social ou numa situação que é de rir de si mesmo. Eu acredito nessa potência do riso, sabe? Eu acho que é uma fonte, assim, de inspiração, de inspiração, de existir, assim. Eu acredito muito também. E eu acredito na arte como um todo, né? Eu acho que a arte, ela realmente, quando eu falo isso, assim, eu falo de diversas coisas aqui no programa, né? Eu falo de comportamento, falo de beleza, falo de saúde, negócio, mas eu sempre falo que a arte salva vidas. E, ao meu ver, ela realmente salva, né? Porque a partir do momento que tu consegue empoderar, por exemplo, uma criança que vive numa situação muito precária, né? Tanto na escola, tanto eu estou falando dessas crianças que realmente não têm nenhum tipo de condição de vida. Aí vai alguém lá nessa comunidade ensinar balé. Vai alguém lá, quantas crianças já saíram dessas comunidades e hoje são artistas famosíssimos e renomados, e que se não fossem esses voluntários, né, esses trabalhos lindos de cultura, de entretenimento e principalmente de arte, de ensinar a arte, essas pessoas estariam no mesmo lugar ou pior, né, nem estariam mais aqui, né, diante da realidade que elas vivem. Então eu realmente acho assim
Mas vamos mudar de novo. Eu gosto de trazer mudando, já viu, né? Vamos para outra onda agora. A gente já falou aqui das tuas influências, já falamos um pouco da tua carreira, também desse momento da pandemia, né? E nós vamos falar agora, eu quero saber por que tu tá usando esse brinco de pena, Carol, me conta. Ai, tô usando esse brinco de pena em homenagem ao Dia do Índio, em homenagem aos povos originários e da América. E eu acho que é um momento da gente para pensarmos na terra e nas escolhas que estamos fazendo no consumo, na produção, né? Na produção agrícola, no agronegócio, que também é uma luta contra os agrotóxicos, né? E também nos desmatamentos, nisso que a gente está vivendo, né? Um movimento internacional para apoiar o Brasil, para tentar melhorar surreal, a situação, né? Que né? momento surreal que está acontecendo. E com o ministro da Agricultura também, né? Do Meio Ambiente. Complicado, né? Complicado. Mas assim, enfim, né? Temos que fazer o que podemos, né? E uma das coisas que tu falou antes também, com relação à nossa terra, né, e tal, muita coisa que se viu também agora na pandemia foi a questão das pessoas plantarem seus próprios alimentos, né, suas próprias verduras, suas próprias frutas. Por quê? Porque nós nos vimos num momento em que as coisas estão muito caras. E olha, pessoal, não é possível que isso ainda fique muito pior. E eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Porque nós precisamos, infelizmente, pensar a longo prazo. E se nós temos um presidente que não pensa, não está nesse momento, né, pensando em nada que não seja nele mesmo e nas suas próprias prioridades, realmente a gente está bem refém. Então, quanto mais liberdade e autonomia nós tivermos com relação aos nossos alimentos, a forma como nós nos alimentamos, isso para nós sempre vai ser muito positivo em qualquer momento da vida, né? Sim, com certeza. Enfim. Totalmente. Enfim, Carol. E também pensar assim na terra, né? E no tempo da terra, de tu plantar, de tu acompanhar, regar aquele serzinho, né? Ver crescendo e florescendo. É uma experiência também, né? Uma experiência cósmica. Né? Com certeza. Tem a ver também com o poema que eu vou trazer aqui pelo Dia do Índio. Pois é, então. A Carol, ela veio já paramentada ali com esse brinco. O pessoal não foi por acaso, né? Foi proposital mesmo, porque nós queremos fazer uma homenagem, então, à Terra, né? O Dia da Terra, que na verdade são todos os dias, e também o Dia do Índio, que habita a nossa terra, que cuida muito mais que nós aqui, né? Da nossa terra. Então, Carol, o que tu vem trazer para nós hoje? Bom, vou trazer um texto do Ailton Krenak. E esse texto fala por si só, e eu gostaria que vocês escutassem com atenção essas palavras que, mais do que educar, eu acredito que são palavras para encantar. Então, ele diz assim: a vida não é para ser útil. Ailton Krenak. A vida não é para ser útil. Isso é uma besteira. A vida é tão maravilhosa que a nossa mente tenta dar uma utilidade para ela. A vida é fruição, a vida é uma dança. Só que ela é uma dança cósmica e a gente quer reduzi-la a uma coreografia ridícula e utilitária, a uma biografia. Alguém nasceu, fez isso, fez aquilo, fundou uma cidade, inventou o Fordismo, fez a revolução, fez um foguete, foi para o espaço. Tudo isso, gente, é uma história tão ridícula. A vida é muito mais do que tudo isso. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos. Nós temos que ter coragem de ser radicalmente vivos e não negociar sobrevivência. Ailton Krenak. Nossa, barra muito forte, né?
Infelizmente nós vivemos num mundo que inverte valores, né? Nós estamos na era do ter e não na era do ser. Nós não somos o que somos pelo que somos, como pessoa, como valores, como moral. Nós somos o que somos na inversão de valores pelo que temos. E muitas vezes pelo que nem temos, mas aparentamos ter. Né? E uma das frases que eu adoro, que eu acho que... Agora eu não vou dizer de quem é, porque senão posso me enganar aqui. Mas que diz assim: a arte nos dá o que a vida nos nega. Então, eu também trago os poemas, eu sou apaixonada, assim, amante de poesia, de poemas, de textos literários, de textos de teatro. E porque me nutre, sabe? Nutre a minha alma, assim, para me dar forças para continuar, inspiração também para enxergar as belezas do cotidiano. Às vezes a gente fica um pouco assim, né? Sim, às vezes com o correr do dia a dia, com a correria do dia a dia, com o correr atrás, né, do dinheiro, né, a gente não percebe realmente o valor da vida. E hoje em dia, o fato de estarmos respirando, né, de estarmos nesse pequeno ritual de inspirar e expirar e esvaziar também, ficar sem ar também, né, vazio um pouco, um pouco de apneia, assim. E só esse fato, esse pequeno ritual, esse pequeno movimento que nos acompanha, o fato de a gente estar... ainda poder fazer isso. Sim, já é um bom motivo para agradecer. Sim, com certeza. E, bom, foi maravilhoso, né, ouvir esse texto. Realmente é um texto que faz pensar, é um texto que faz refletir, né, sobre a forma como nós vemos trazendo e levando a nossa vida, as nossas vidas, a vida do planeta, né? E pensando nisso, a Carol, então, vai estar aqui uma vez por semana, ou eventualmente trazendo um poema, uma poesia, um texto bem bacana, para tornar, então, os nossos dias mais leves ou mais reflexivos também, né? Porque realmente esse é o nosso interesse, né? A nossa vontade é de sempre ter coisas para rir, para sorrir, mas também para pensar, né? Nós temos que estar sempre sendo provocados a pensar, e a pensar muitas vezes de forma diferente, por que não, né? Ai, Carol, olha, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Te aguardo aí na semana que vem. Nós não vamos contar o poema da semana que vem, é segredo, surprise, vocês só vão saber vendo o programa Rockarina onde vir na semana que vem. Então, Carolina Dimmer vai estar, então, eventualmente trazendo para a gente, então, como eu falei antes, um texto, um poema, uma poesia bem bacana para brilhantar ainda mais aqui, trazer encantamento, trazer reflexões ao programa e, claro, para a audiência, para vocês. Tá bom, Carol? Prazer estar aqui, Karina. Vida longa, Rockarina, vida longa, Karina. Obrigada. Um espaço aqui de oásis. Estou muito, muito contente, muito feliz de fazer parte da equipe e de poder contribuir nesse momento para a gente ficar cada vez mais forte, resistência, né? E resistência com arte, com vida, com alma, com sentimento, com consciência. Exato. Com certeza. É isso aí. Estamos juntos aí e vida longa também para ti, para o teu trabalho. Tô adorando essa nossa parceria que inicia hoje, né? E é aquilo. Evoé. Até a semana. Evoé. Tá bom, amada. Beijão, Carol. Beijo, beijo. Até mais. Beijo, beijo. Até. Você já conhece a clínica Doutora Isa Martini, especializada em biomedicina estética e saúde? A clínica conta com profissionais qualificados especializados em estética, cosmética, dermopigmentação, preenchedores faciais e corporais e especialistas em cirurgia plástica. Conheça os nossos tratamentos estéticos.
Trabalhamos com harmonização e lifting facial, blefaroplastia sem corte, intradermoterapia enzimática pressurizada, lipo sem corte de papada, abdômen, braços e colotes. Também temos microagulhamento facial e corporal, mesobotox, microblading para diversas áreas do corpo, volumização mais micropigmentação labial, dentre outros serviços. Venha conhecer a clínica e faça sua avaliação sem compromisso. Clínica Doutora Isa Martini, você na sua melhor versão. Endereço: Avenida Schwablitz Neto, 135, em Porto Alegre. WhatsApp para contato: 51995982500. Te aguardamos. A remoção de estrias ocorre através de protocolos relacionados à aplicação de jato de plasma, micropuntura e micropigmentação diluída. Nós trabalhamos em 2 sessões com intervalos de 21 dias, em torno de 1 hora por sessão, e eliminamos então em torno de até 90% das estrias brancas, que são as estrias mais antigas, maduras, e em torno de 100% das estrias vermelhas ou rosadas, que são as estrias mais jovens. Basta encaminhar uma foto das estrias de vocês para o meu WhatsApp e em alguns instantes encaminho uma avaliação personalizada à cortesia. O mundo sempre nos ensinou. No último ano, aprendemos muito. Home virou office. Sala de casa virou sala de aula. Professores viraram heróis. Profissionais da saúde, super-heróis. A educação nos capacita. Ela é a matéria-prima da mudança, do desenvolvimento, da felicidade. A educação muda. A educação cura. Fecomércio, Sesc, Senac. Olá pessoal, muito boa tarde. Adivinha com quem eu estou aqui no programa Rockarina OnTV hoje? Então, estou recebendo a Simone Luz, agente de cultura e lazer do Sesc Canoas, e também a dançarina, coreógrafa e professora Graziela Silveira. Tudo bem, gurias? Tudo bom, tudo bem. Sejam muito bem-vindas ao programa Rockarina, é um prazer estar recebendo vocês aqui. Me conta, então quer dizer que o Sesc já está realizando a sua 9ª edição da Semana de Dança de Canoas, é isso mesmo? Na verdade é uma correalização. A Semana da Dança de Canoas é uma realização da classe artística da dança, né, da cidade. Então a Grazi está aqui em nome também do Colegiado Setorial de Dança de Canoas, que é o principal realizador, né, é o, digamos assim, o elaborador dessa ideia. E o Sesc passa a ser parceiro do colegiado desde a sua 5ª edição, porque o Sesc foi inaugurado em Canoas em 2015, então desde a edição de 2016 nós somos co-realizadores, somos parceiros aí nessa realização, né, Grazi? Isso. A ideia, no início, as primeiras edições tinham uma parceria muito forte da classe com a prefeitura da cidade. Nas primeiras edições do evento, a prefeitura realmente participava ativamente da organização, da realização do evento, até do financiamento do evento, né? E nos últimos anos ela tem apoiado de uma outra maneira, mas também apoia, né, institucionalmente o evento, que então começou a ser, o Sesc entrou junto, assim, de cabeça, muito pela influência da Simone, e porque ela tem, mas ela tem essa conexão com a dança, e a cidade também, a cidade de Canoas tem uma conexão muito forte com a dança, tem muitos grupos, muitos artistas. E esse setor assim foi se organizando, né? Antes até do colegiado, e aí depois, quando o colegiado se organizou, ele tomou a frente e tem feito esse evento que antes da pandemia ficava espalhado por todos os Era realizado de forma presencial, né? Canoas é uma cidade muito cultural, né? Tem bastante coisas culturais, e o Sesc em si, né? O Sesc como entidade, é realmente uma entidade que acaba investindo muito em cultura, em entretenimento, em lazer, né? Em todas as épocas do ano, né? No verão sempre está o Sesc lá, o Sesc Lazer nas praias, né? Nas nossas praias do litoral, o que é muito bom sempre poder contar com uma entidade que apoia e investe na cultura, né? No entretenimento. Como é que está sendo esse momento de pandemia, né? Eu sei que nesse ano já vai ser uma 2ª edição online, né? Que o evento vai acontecer, está acontecendo, né? Porque o evento começou a acontecer então no dia 23 de abril, né? E vai até o dia 29 de abril, que é o Dia Internacional da Dança.
Exatamente, um grande dia, né? Um grande dia. Então me contem, gurias, como é que tá sendo esse do Capão do Corvo? A gente manteve o nome, acho que daí até a Simone, porque exatamente eram atividades que iam acontecer nesses espaços. Mas porque no fim estamos na bandeira preta, né, para não ter esse risco de aglomeração mesmo das pessoas. E não tem como, né? Aí se manteve o nome do lugar, do espaço onde aquela atividade teria corrido, se fosse presencial. Entendi. Mas foi online. Mas teve assim umas tentativas, né, de diferentes aplicativos, né? Algumas atividades são numa sala fechada, outras atividades são pelo, sei lá, lives em Facebook, YouTube, né, nessas plataformas, para tentar também pegar diferentes públicos e ter um pouco isso, né? Tipo, era uma mostra de dança que teria o público, então vamos tentar integrar. Teve algumas apresentações ao vivo, né? Aí a Simone pode explicar a mostra de dança ali, como é que foi essa... Isso é bem legal dizer, porque mesmo com essas restrições de nós termos que nos manter no online, ainda assim a gente teve diferentes possibilidades, né? Como a Grazi falou, tiveram artistas que fizeram questão de estar de forma ao vivo com o público, tendo esse momento do inédito também. Então os artistas puderam escolher ou gravar vídeos, né, com seus grupos artísticos, com as suas escolas de dança e mandar esse vídeo, a gente exibiu de forma remota, dentro da programação, ou também teve grupos que quiseram se conectar através de uma plataforma fechada como o Zoom, e a gente estava transmitindo ao vivo. Então as apresentações aconteceram de forma síncrona. E é legal falar também, Karina, que assim, ano passado o evento estava todo montado para a 8ª edição para acontecer presencial. Como esse evento acontece sempre em abril, chegou o início de abril de 2020, nós estávamos com toda a programação pronta para acontecer. Como a Grazi disse, assim, são mais de 40 grupos da cidade, esse ano, por exemplo, são 44, então eles estão capilarizados em diversos bairros da cidade e realmente Canoas transpira dança por uma semana, porque é nas estações de trem, no calçadão principal do centro, nas escolas públicas, no teatro do Sesc, é muito legal. O que aconteceu ano passado, né? Chegou início de abril, a gente estava com tudo esquematizado para o presencial, chegou em 18 de abril, tudo fechou. O Teatro do Sesc fechou, os espaços culturais públicos também, e não se tinha mais a possibilidade dos eventos abertos também. Esse grupo, né, de organização, a gente teve uma capacidade de se adaptar muito rápido, porque assim, todo mundo se preparou para o presencial, mas alguns conseguiram se, né, adaptar para esse online, e a gente manteve o evento no passado. Dia 23 de abril a 29, o evento aconteceu online e ninguém estava preparado, né? Que correria, a produção nem correu aí. E foi muito bacana, eu faço questão de registrar assim, esse movimento que o Colegiado da Dança tem em Canoas, que eles são muito articulados, tem uma capilaridade enorme, né? São muitos grupos e eles conseguem se comunicar e se articular muito bem. Então, assim, no calendário municipal de Canoas, um dos poucos eventos que não deixou de ser realizado, mesmo estando uma semana depois do isolamento social ser decretado no país, o evento aconteceu igual e a gente se adaptou. Então agora, para 2021, esse evento começou a ser planejado assim, na ponta do lápis em outubro. Então a gente está aí há 7 meses gestando essa ideia e a gente já previa que aconteceria online ou pelo menos híbrido, né? A gente não imaginava que ele já seria presencial pelas, né, todas as impossibilidades, o ritmo de vacina e tudo mais. Então a gente começou em outubro a fazer as reuniões de pré-produção, Sesc e Colegiado montaram essa comissão, e a gente pensou nessas atividades do online e algumas que fossem em espaços abertos, como tu mencionaste o anfiteatro, a Praça da Emancipação, que seriam espaços onde, né, a gente poderia talvez ter um público híbrido. Quando a gente chegou ali em meados de março e a situação se agravou, a gente já optou pelo online total, mas como os grupos já tinham se organizado com essas nomenclaturas, a gente manteve a programação dessa forma. Mas tudo foi online, né? Não teve a possibilidade realmente do contato presencial, infelizmente, com o público. Mas a gente buscou essa diversidade, em algumas coisas estão sendo remotas, outras ao vivo nas plataformas, algumas são formatos de live, as atividades formativas fechadas numa plataforma, né, ainda que com acesso gratuito, mas restritas numa sala de Zoom, por exemplo. Né? Entendi. E quantas apresentações e quantos grupos estão envolvidos nessa edição de 2021? 2021 são 44 grupos em 17 atividades. Essas atividades, por exemplo, são mostras, né? Então, numa mesma noite de mostra, tem lá mais de 15 grupos se apresentando. Ao total, são 244 artistas locais, todos são de Canoas, isso é um orgulho para a cidade. Nós temos 10 atividades formativas,
Então teve um seminário no final de semana sobre arte e educação, voltado para a dança no ensino regular das escolas. A gente tem um fórum que acontece na quarta. Hoje à tarde aconteceram, ontem na verdade na segunda, aconteceram diversas oficinas de linguagens de dança. E esses ministrantes, daí sim, tem ministrantes que são de Canoas, que são professores de dança, e tem outros convidados, né, inclusive de outros estados, em que essa possibilidade do online nos permitiu o intercâmbio também entre saberes de dança de diferentes locais. Esse é o lado bom do online. Esse é o lado bom, com certeza. Me diz uma coisa, acho bem importante, assim, vocês fizeram esse seminário, então, a dança como arte e educação no currículo escolar, né? Qual é a ideia, né? A ideia de aproximar, a ideia de interação, como é que vocês veem essa questão da arte na educação? Eu acho bem importante essa temática, né? Porque eu vejo que hoje, nesse momento de pandemia, quem ainda não tinha se dado conta do valor da arte, hoje mais do que nunca está se dando conta, né? Então eu acho que esse momento de estar dentro de casa possibilita as pessoas a darem um outro valor, principalmente pelo fato de elas não poderem, né, ir para a rua, não terem a possibilidade, a sua autonomia está burlada, né, de alguma forma. Então, por conta disso, as artes são um grande conforto nesse momento. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse viés da arte na educação. Tem diferentes, assim, a gente pode pensar em diferentes locais de dança. Tem o ensino formal, né? E aí tem escola municipal, escola estadual, as escolas particulares. E tem também os cursos superiores, né? Que formam esses profissionais. E aí o seminário, na verdade, juntou todo esse grupo de pessoas. E aí foi uma troca mesmo, assim, desses diferentes locais, onde a arte e a educação se cruzam, né? Na verdade, o que se busca é um ensino mesmo transversal, né? Que a arte possa estar no currículo das escolas, assim como está a matemática, a história, a geografia. E dentro da arte, as diferentes manifestações da arte, né? E que esse profissional que trabalha a arte na escola seja um profissional qualificado para aquela arte, né? O teatro vai ser um processo de teatro, específico para cada área. Então, nós temos aqui no Sul, né, licenciaturas, aqui na URGS, em Porto Alegre tem a licenciatura, mas a gente tem uma das faculdades de dança mais antigas, que é a Unicruz, né, em Santa Cruz. Foi a primeira, depois tem a UFPEL. E aí, por último, a URGS tem a UERGS e a URGS é bem mais recente, o curso de licenciatura. Teve a UBRA, exatamente. Inclusive, a URGS foi a mais recente, né? Foi a última dessas, Inclusive eu estudei na UBRA, esqueci de citar. Desculpa aí. Mas então, que formam os professores para esse ensino do fundamental, nem sei se ainda chama isso, né? Mas fundamental médio, né? E que tentam trabalhar então isso, a arte, dentro do currículo da escola, né? Porque isso é o que nós não temos, né? Porque eu estava me referindo exatamente a isso. Alguns... Né? Nós temos especificamente, eu vou fazer um curso de extensão, eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer uma faculdade, uma universidade, né? Vou procurar uma universidade que tenha um curso ou de teatro, ou de dança, específico, uma licenciatura, ok. Mas nas escolas, né? Isso é uma coisa que faz muita falta, meu ver. Algumas escolas trabalham com a arte no turno inverso, né? Tipo, tem o currículo normal, no turno, sei lá, da manhã, e aí tem essas outras disciplinas como se fossem optativas, né? De artes e outras. Que eu acho maravilhoso, né? Isso é uma possibilidade. E tem também escolas que a arte está no currículo, como tinha educação artística, já na minha época tinha educação artística. Não, na minha também. Você trabalhava desenho. Vamos denunciar a idade. Era desenho e pintura, mas não precisaria ser, poderia ter sido uma aula de dança. Sim, sabe? com certeza. A educação artística é qualquer arte, né? Mas se tinha essa ideia de que seriam as artes plásticas ali, né, a se trabalhar. Sim, mais focado. Então assim, na verdade tem espaço para dança estar no currículo e tem tido. Tem concurso, eu sei que, por exemplo, São Leopoldo, Porto Alegre, tem várias prefeituras que já fizeram, Canoas também tem, eu acho, concursos para professores das escolas municipais, por exemplo. Então tem professor de dança concursado trabalhando dança no currículo das escolas. Que ótimo. E é uma luta, assim, tem escolas que tem sala, tem espelho, tem professor, tem tudo. E tem escola que tu chega arredando, classe varrendo e fazendo. Mas se trabalha dança
E eu acho que o que deu para ouvir, né, dessa parte toda, é esse caráter libertador mesmo que tem o ensino da arte, né? Da pessoa se conectar com o seu próprio corpo, de saber quem ela é no mundo, das possibilidades que ela tem. Então é uma libertação do ser, né? O ser se liberta para um mundo todo de possibilidades. Acho que esse é o fundamental, assim, do papel da arte na educação, né? Poder manifestar suas expressões, né, de uma forma livre, mas ao mesmo tempo conduzida no sentido de que tu pode ter essa liberdade, seja através do teatro, seja através da dança. E a pessoa ai, não gosto dessa palavra, mas tipo, eu me empodero, né? Tipo, eu sei onde eu estou, eu sou esta pessoa, eu me coloco no mundo, né? Então acho que isso é uma coisa não que outras matérias não trabalhem, mas acho que a arte tem essa possibilidade muito grande dessa criação desse indivíduo. É um senso crítico, né, que a arte possibilita. Esse é um aspecto que eu queria complementar, Karina, da fala da Grazi, que assim, essa programação transversal, ela pensa muito fortemente a dança como uma política pública também. Né? Nós acreditamos que, sobretudo nesse momento de pandemia, o indivíduo, né, acreditar na potência do seu corpo e investir nesse movimento é uma atividade que previne saúde mental, previne uma série de doenças crônicas, previne depressão, né, promove sociabilidade. Então, acho que uma das linguagens artísticas que é transversal por essência é a dança, né? Porque tem a música que vem junto, tem também a questão da narrativa, da interpretação que pega um pouco das artes cênicas do teatro, né? Tem essa possibilidade toda de você movimentar o seu corpo e trabalhar, né, de alguma forma essas outras linguagens com cenografia, como as artes visuais, enfim. Então acho que é super potente isso. E a programação, como, né, o público está vendo, ela é muito transversal, porque a gente tem desde atividades para criança, da primeira infância, até para o público da maturidade ativa, idosos, que trabalham fortemente essa questão, né, do empoderamento, como a Grazi falou, do seu próprio corpo, trabalha a autoestima, trabalha a questão do convívio social. Nós temos uma atividade que a gente tem um carinho muito grande, que chama-se Mostra Estudantil e Projetos Sociais, né, que é um espaço na programação que vai ao ar no dia 28, à tarde, e que traz apresentações artísticas oriundas das escolas públicas, ou seja, grupos que estão em aprendizagem de dança, e inclui também, né, pessoas e artistas com deficiência. Nossa, que bacana, isso é fantástico. Isso é maravilhoso, realmente. Em Canoas tem um grupo muito grande, que são 13 instituições sociais que trabalham com múltiplas deficiências, né? Então são pessoas que têm, como a gente tem transformado esse termo, em vez de chamar pessoas com deficiência, é uma diversidade funcional, né? Eles têm um outro jeito de lidar com o próprio corpo e de se expressar no mundo. Então essas diversidades funcionais têm, né, desde diversidade intelectual, tem também a deficiência física, tem motora, e eles estão lá dançando da sua forma, na sua potência, na sua singularidade. Então essa mostra, né, que a gente chama de Mostra Estudantil e Projetos Sociais, né, revela assim, o quanto que essa programação ela é inclusiva. A gente tem atividades da dança para artistas que são amadores, que não trabalham profissionalmente com dança, mas que, né, exploram a dança de alguma maneira no seu tempo livre ou na escola, né, de alguma maneira, com os grupos sociais que participam, até, né, terminar lá no dia 29 com grupos profissionais que vivem de dança, né, desde artista até profissional técnico. Assim. Já que tu já chegou no dia 29, então vamos repassar a programação. Então, terça-feira, hoje, 19 às 20h30, então, vai ter um fórum, que é o Fórum de Financiamento da Cadeia Produtiva da Dança, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o propósito desse fórum. A ideia do fórum é a gente poder discutir realmente o quanto que essa arte, essa expressão artística pode ser autossustentável, como a gente pode realmente criar um mercado para a dança, desde quando a gente está falando da formação profissional para esse artista, esse técnico, esse professor de dança que vai viver da sua própria arte, né? Seja através do ensino na sua escola de dança, porque nós temos mais de 20 escolas de dança em Canoas, até os profissionais que Canoas exporta para Porto Alegre, para outros estados do país, até para outros estados e outros países, né? Que a gente tem um polo de formação muito grande. Então a gente tem diversos artistas de Canoas que estão dando aula em outras cidades, que foram para companhias de dança em São Paulo, Rio de Janeiro, tem bailarino de Canoas no Bolshoi. Então a gente tem assim, um orgulho muito grande dessa capilaridade que essa classe artística tem e essa capacidade de formar realmente um mercado para a dança em Canoas, né?
Então, E levar Canoas para o mundo afora. Né? só que assim, não tem milagre, né? Então a gente precisa conversar sobre esse financiamento. Como é que essa cadeia produtiva cria mecanismos de gerar desenvolvimento, né? Não depender somente do poder público, de editais de fomento, de leis de incentivo que trabalham com recursos públicos. Criar uma rede de sustentabilidade mais real, mais factível. Exatamente. A gente entendeu que esse era um debate pertinente, sobretudo agora na pandemia, onde a maioria das escolas ainda está fechada. Conta então sobre a programação, né? Vocês começaram a programação lá no dia 23, então uma programação bem extensa, né? Com diversos grupos, diversas atividades. E ainda temos então agora quarta e quinta-feira também, né, de evento. O que o pessoal pode esperar? O que nós temos nessa programação de quarta e quinta-feira? Certo. Na quarta-feira a gente inicia o dia com o terceiro e último dia desse workshop, que a Grazi comentava que é de gestão administrativa para a escola de dança, que é uma atividade mais restrita a quem já estava inscrito, né? E todas as atividades formativas são gratuitas e oferecerão certificação de participação, que também é um instrumento bem importante para a capacitação profissional de todos. À tarde, então, a gente tem a apresentação da Mostra Estudantil e Projetos Sociais, às 16 horas, em que tem esses grupos artísticos ligados às escolas públicas, escolas privadas e instituições sociais que trabalham, né, com pessoas com deficiências. E a gente tem, depois à noite, uma conversa, na verdade, que vai acontecer, que a gente está chamando de Rumos da Dança, uma conversa promovida pela Prefeitura de Canoas através da Secretaria de Cultura, em que está buscando essa aproximação com as escolas, os estúdios de dança, justamente para discutir esse momento de agora, né? Todas as restrições que os espaços estão tendo para trabalhar, tentando pensar de que forma, né, integradora e coletiva se pode buscar soluções e estratégias que beneficiem a todos nesse momento. Essa atividade acontece na quarta, então às 8h30 da noite. Todas essas atividades estão sendo feitas pelas plataformas, né? Então as transmissões que são abertas de apresentações artísticas são no YouTube do Colegiado Setorial de Dança de Canoas. E então o pessoal só procura lá o YouTube do Colegiado Setorial de Canoas que vai encontrar. Isso. Nas páginas também nós temos um site. Então o site talvez seja o canal de comunicação onde estão reunidas todas as informações e dá o link de acesso direto a cada atividade. O site é www.sesc-rs de Rio Grande do Sul.com.br/Semana da Dança. Semana da Dança sem o cedilha. Lá tem então os links diretos da programação de quarta e quinta. E na quinta-feira, então, a gente encerra essa semana, a grande semana, com o Dia Internacional da Dança, que é o dia principal, né, de maior brilho, de maior comemoração no mundo todo, né, que é um dia celebrado não só no Brasil. E a gente tem esse evento que é chamado Gala de Dança. E ele leva esse nome porque, né, tinha um histórico, enfim, né, Grazi, de que são os grupos, digamos assim, profissionais que trabalham já artisticamente e todos, né, são artistas que vivem de dança. Então são trabalhos inéditos, coreografias que vão ser apresentadas todas online, mas que a gente tem, né, um trabalho profissional de bastidores, como a Grazi já comentou. Assim. O nome Gala vem é uma tradição da dança mesmo, né? Que geralmente assim, quando tem os eventos de dança, por exemplo, um festival, geralmente tem a noite de gala, que seria a apresentação dos vencedores, ou às vezes vem um grupo de fora, ele traz só os seus solistas principais para fazer pequenos trechos coreográficos e eles dão esse nome, então, para esse assim, que seria a cereja do bolo, dão esse nome de gala, né? Então isso vem muito, esse nome vem muito dessa tradição, que é uma tradição da dança, mas da dança clássica até, né? Enfim, que na cidade, desde o primeiro evento foi assim. Essa gala já aconteceu em diversos locais, já aconteceu na praça, já aconteceu no auditório, e nos últimos anos tem sido no Teatro do Sesc, o que torna o evento, assim, sempre sucesso de público, sempre lotado, sempre uma briga, mas também qualificou, né, assim, porque tem toda a coisa da iluminação, então a gente pode realmente levar trechos de espetáculos ou trechos de obras dos grupos, porque tem toda essa possibilidade técnica, né, de realmente, dá para fazer foco de luz, dá para trazer, é isso. Sei lá, claro que a gente tem que dividir, porque são 10, 11 grupos, cada ano a gente aumenta um, né, para ter mais possibilidade, e aí tem 10 minutos, uma coisa para cada grupo se apresentar, e aí vai trazer esses trechos, então, desses trabalhos profissionais, né, e aí é isso,
Aí, nesse dia, então, são bailarinos profissionais, artistas profissionais, geralmente, então, trazendo trabalhos que foram feitos daquilo que eu estava dizendo antes, né? Tem um figurino pensado, tem uma luz pensada, tem... Sim, totalmente planejado. Né? E esse ano, a maioria dos grupos pensou ainda de outra forma a sua performance, né? Pensou ainda essa transposição para o vídeo. Então, como vai ser um evento que vai ser transmitido online, então a gente também pensou nessa questão da videoarte, né? Da videodança, de como então transpor esse trabalho para o vídeo e usar realmente a linguagem do vídeo, né? De uma forma artística para amplificar, né? O trabalho também dos grupos, assim. Ser uma como se diz, uma experiência também mais interessante para quem for assistir, né? Eu queria comentar, assim, Karina, que do ponto de vista do SESC, né, a gente tem prezado muito fortemente nessa pandemia por experimentações de novas possibilidades, tanto de linguagens artísticas quanto de aproximação com esse público. Seguimos, né, nesse intuito de formação de plateia e agora, né, são outras plateias. Antes, Canoas estava restrito a um evento que era presencial e que majoritariamente o público era de Canoas, né, era de diversas comunidades. Agora, esse evento ganhou o mundo, né, ele perdeu fronteiras. Então, assim, ele foi uma vitrine importante nesse momento de o evento ser online, porque mostrou toda a potência de dança que Canoas tem para outras regiões do país, né, para outros países. E eu queria comentar que é isso, assim, a gente também tem motivado os grupos a trabalhar não só essa coisa da quarta parede, né, como se o público que está assistindo pela tela estivesse sentado numa cadeira no teatro assistindo uma obra linear que acontece como se você estivesse vendo, né, a obra na íntegra. Quando a gente transpõe para o audiovisual, tem esse outro desafio, né? Que linguagem passa a ser essa, que eu preciso me comunicar com o público que tem uma tela, né, que está intermediando. Então não tem a fruição como a gente tinha essa possibilidade no teatro ou no espaço aberto, em que o público está ali sentindo a energia, sentindo a vibração da música, né? Tem o contato visual com o artista. Então como é que a gente transpõe essas barreiras, mas potencializa outras coisas, né? Então os grupos de gala de dança, eles têm esse desafio também de pensar esse outro trabalho, como eu falei que a dança tem essa potência transversal, que tem a música, que tem o teatro e que tem agora o audiovisual fortemente na sua linguagem, né? Que eu preciso falar de outra forma, que não é como se estivesse sentado com o público me assistindo de forma frontal e linear, né? Então, isso é bem legal, assim. Com certeza, eu acho assim, eu sempre falo nos meus programas que a partir desse momento, né, o online ele vai fazer parte das nossas vidas. Isso, o trabalho assim de vocês é belíssimo, maravilhoso, é muito bacana saber que tem essa inclusão, né, repensar a arte de todas as suas formas, né, singularidades e também trazer novas possibilidades, novos horizontes. Acho que isso é super importante, esses debates, esses fóruns, seminários que façam que a gente reflita, né, o modo operandi que a gente tem levado, trazido, realizado as coisas para repensar e trazer outras formas, outros formatos, de maneira que fique bom para todos, né, que todos saiam ganhando, né, seja o pessoal da arte, o pessoal que é o público espectador, né, todo mundo ganha, né. Eu acho que nesse momento assim que vocês trazem um evento como esse ainda gratuito, realmente é de suma importância, de suma relevância. Eu queria frisar, Karina, que a programação está disponível então no site, os links. Para quem não conseguiu assistir até hoje, pode recuperar esses links do YouTube do colegiado. A abertura foi feita no Facebook do Sesc Canoas. Queria lembrar que a gente teve esse ano como artista homenageada, né, que tem essa tradição também que esse evento todos os anos escolhe, né, um artista, um grupo, enfim, para homenagear uma escola de dança. Esse ano a artista é Najma Safi, uma bailarina e professora de dança do ventre que atua já há mais de 20 anos em Canoas. Então a gente abriu a Semana da Dança no dia 23 com uma apresentação ao vivo dela. Então quem quiser recuperar, está lá no Facebook do Sesc Canoas essa apresentação. E depois as atividades ao longo da semana foram no YouTube do colegiado. Algumas, como eu falei, foram fechar biografias. Agora a gente perdeu essas barreiras de Canoas e virou uma programação mais democrática ainda no online. E a gente espera que esse evento, né, se potencialize ainda mais, que é uma vitrine para toda essa efervescência de dança que se tem na cidade. Que legal, Gurias, muito bacana o trabalho do Sesc, né, como eu falei antes, o trabalho de vocês, o trabalho de todos os dançarinos, músicos,
né, de toda essa cadeia artística que está envolvida, essa cadeia de produção, de planejamento, né, da entidade como o SESC e também do planejamento do pessoal da dança, né, que eu tenho certeza que coproduzem juntos aí nesse momento, não tem outra forma de ser, né. E quero também dar parabéns à Prefeitura também de Canoas por realmente estar, né, apoiando esse evento, assim como a Rede Buffon, que outros apoiadores e outros patrocinadores se deem conta de que a cultura ela é muito mais do que apenas entretenimento, né? A cultura ela promove a cidadania, ela promove a educação e ela promove também uma coisa muito importante que é renda, né? As pessoas, nós temos pessoas de várias áreas atuantes, né? Como ela citou antes, nós temos o pessoal da luz, nós temos os holds, nós temos os coreógrafos, nós temos uma cadeia realmente gigantesca na arte, na cultura, que precisa não somente desses apoiadores, não somente de uma lei Aldir Blanc, mas de várias outras leis que venham realmente, de fato, ajudar essa cadeia tão importante e tão maravilhosa como é a da cultura e da arte. Então, para a gente encerrar com chave de ouro, é claro que ela já veio paramentada para isso, né, pessoal? Então, nós vamos encerrar com ela dançando para nós uma dança flamenca, Graziela Silveira. E fiquem ligados então na programação. Vai estar aqui para vocês, ó. Só se conectar lá e ficar ligado. María es mi sin vivir, por ella muero, por ella muero. María es mi sin vivir, por ella muero. María es mi sin vivir, por ella muero, por ella muero. Dolores muere por mí, yo no la quiero. Dolores muere por mí, yo no la quiero. Que son la noche y el día, mis dos amores, mis dos amores. Ay, el amor de María que es de dolores. Mi madre me dijo a mí que cantaba y no llorara, que cantaba y no llorara. Mi madre me dijo a mí, ole, 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 ole. Ay, mi madre me dijo a mí que cantaba y no llorara, que cantaba y no llorara, que llorara pena lao. Ole, 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 ole. Ay, que echaba la pena lao cuando de ti me acordaba. Poner vele, 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 manojitos de claveles, que sé yo de un sevillano. Ay, qué bonito y que me huele por la mañana temprano. Dicen que tu esquina la ronda el viento, la ronda el viento. Dicen que tu esquina la ronda el viento. Dicen que tu esquina la ronda el viento, la ronda el viento. Pero tú sabes, prima, son mi lamento. Pero tú sabes, prima, son mi lamento. Y vende razones, como yo te camé la flamenca, ven, ya razones. No te camé la nadie flamenca de mis amores. Inmensidad de verde, los pinos, los pinos. Inmensidad de verde, los pinos. Inmensidad de verde, los pinos. Los pinos. Y quiebran de silencio los trinos. Y quiebran de silencio los trinos. Tiempo detente, que tendrán el consuelo que me
yerba siente que dura mi anhelo eternamente.